Gente amada do Senhor, abra em pé, por favor, a sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, capítulo de número 1, por gentileza. Filipenses, capítulo de número 1, e eu peço que você atente à leitura dos versos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30, a primeira exortação do apóstolo Paulo nesta carta. Depois da sua saudação, depois dele relatar como estava a sua situação, ele que estava preso bem provavelmente em Roma por causa do evangelho, ele então vem para responder àqueles irmãos que lhe ajudaram com uma oferta financeira. Mas muito mais é o teor desta carta, não apenas uma gratidão. Versos 27 a 30, Filipenses capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Vamos ler o verso 29 e 30 juntos? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Assentem-se. É por isso que cantamos o hino 180, um belíssimo hino. E todas as suas 5 estrofes, vamos ver até o final deste culto, ensejam e empurram a gente para a unidade. E por que isso é importante na ligação com o texto de Filipenses 1, 27 a 30? Irmãos, o nosso tema, que é incômodo sim, aliás, saia do comodismo e sirva a Cristo, faz com que repensemos o nosso serviço ao Senhor a partir da igreja. Lembrem de uma das frases em sermões do tema que eu preguei, que o reverendo Lércio já pregou, que nos falava claramente que se nós não aprendemos a servir no quartel-general igreja, você não vai servir em lugar nenhum. Aqui é o lugar da atenção, do aprendizado. Aqui nós não podemos renegar a segundo plano, a comunhão de adoração, aprender a palavra e verdadeiramente estarmos juntos é uma necessidade, como foi uma necessidade para os irmãos de Filipos. A história da cidade dos filipenses é maravilhosa. O pai de Alexandre o Grande fundou aquela cidade, mas não foi isso que a marcou. Um bom tempo depois, houve uma grande batalha. Nessa batalha, onde Otávio, onde Marco Antônio, junto com aqueles que assassinaram César, marcaram naquelas planícies da região de Filipos a mudança de uma república romana para o então conhecido Império Romano. Era impressionante para o coração romano a marca dali, desta então desenvoltura e nascimento do Império Romano. Não de Roma, mas do Império, o domínio e expansão. Filipos abrigava veteranos desta guerra. Então, se tinha uma cidade mais do que romana raiz, era Filipos, totalmente grega. E aí, o Senhor Jesus salva pessoas ali.
A carta foi escrita provavelmente na prisão romana de Paulo na década de 60, mas Paulo chegou àqueles lugares da parte oriental da Macedônia, onde Filipos ficava, por volta do ano 49 depois de Cristo. Você tem Atos 16 contando isso, numa das viagens missionárias de Paulo. Nós conhecemos a carta aos Filipenses como a carta da alegria, e não é por menos. 15 vezes na carta, ao longo de todos os seus poucos 4 capítulos, você encontra a menção de alegria, apesar de Paulo estar preso. E a gente fica tão impactado com isso que a gente só lembra disso. E lembra da gratidão, porque através do pastor daquela igreja, deixado por Paulo, capacitado por Paulo, Epafrodito, ele recebe a carta, a comunicação e os donativos financeiros. E a gente acha que é só uma carta de gratidão. Não. Epafrodito contou que aqueles irmãos estavam sofrendo. Sofrendo porque eles estavam no meio de uma cidade plenamente romana. Aquela cidade, de todas da província romana, de domínio romano, aquela cidade nesta época, principalmente se a igreja foi plantada em 49 e essa carta é em meados de 60, já é uma igreja madura, não é? Ou pelo menos pensamos assim. Amados, era uma cidade que por excelência deveria se reverenciar ao César como Kyrios, Senhor, e Sóter, Salvador. Bom, imagine agora cristãos lá. Quem era o Senhor deles? Quem era o Salvador deles? Eles não adoravam mais César. Você conseguiu agora entender que nível de perseguição que eles estavam sofrendo? E não era uma igreja rica, exatamente por conta desse contexto, era uma igreja pobre. Mas ajudaram o seu grande pastor fundador, o missionário, o apóstolo Paulo. Mas eles estavam em crise, estavam se desunindo. E por conta até de entendimentos particulares, eu compreendo que devia ser meio complicado e vexatório os romanos vizinhos daquela igreja perguntarem assim: onde está o seu pastor fundador? Ele está preso por ordem de Roma. Por quê? Porque ele nos ensinou que existe apenas um Senhor e um Salvador, e não é César. Cada ato cívico daquela cidade era um culto a César. E aí, cidadão romano de Filipos, crente, você ia lá fazer as adorações? Não. Então você era marcado? Então todos sabiam onde você morava? Então você pode imaginar o nível de perseguição que eles sofreram. E isso abalou a fé deles. É por isso que depois eu peço que com cuidado os irmãos leiam desde o verso 1 do capítulo 1 até a chegada da primeira exortação, que é o texto que lemos. Eu peço que você preste atenção, onde Paulo vai relatar a sua luta, a sua prisão, as suas dificuldades, para dizer assim: olha como Deus tem me ensinado. É nesse primeiro capítulo que você encontra aquela célere, maravilhosa e celebrante frase: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se Deus quiser que eu me mantenha vivo, vai ser melhor para eu continuar trabalhando no reino, trabalhando com vocês. É Paulo dizendo: eu estou sofrendo, ok? E o Senhor está me fortalecendo nessa perseguição, ok? Não perca isso de vista, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Agora eu quero falar para vocês, filipenses, porque vocês estão vivendo a mesma luta. Então, qual é o nosso tema que liga a todo esse contexto? Servir a Cristo nos une. Quando uma igreja, seja aquela de Filipos da década de 60 do primeiro século, seja a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano no século 21, o ensino é o mesmo. Servir ao Senhor
é o que nos une. Por isso, diante da grande necessidade de relembrar os irmãos filipenses do enorme sacrifício que eles precisam estar prontos a fazer para serem seguidores de Cristo, da mesma forma que Paulo falou da sua luta no início, agora esses versículos que lemos de 27 a 30 serve como um lembrete do preço que todo crente em Cristo, inclusive você, eu, precisamos pagar, se de fato nós quisermos andar de um modo digno da nossa vocação. É por isso que aqui começa a primeira exortação de Paulo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, não importando, indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça em relação a você, que vocês estão firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Portanto, o nosso serviço principal a Cristo é que deve nos unir. A conduta que o Evangelho requer do apóstolo Paulo e dos irmãos de Filipos e também de nós, começa nesse breve parágrafo dizendo aos filipenses que eles precisam viver de modo coerente com o Evangelho. A tradução direta seria assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. E aqui, no nosso português, muitas aplicações da palavra grega são maravilhosos, graças a Deus pelos estudiosos que se esforçaram nisso. Este somente, ou vivei acima de tudo, na nossa tradução, significa que eles precisam viver de acordo com o Evangelho, mas de modo exclusivo ao Evangelho, não que eles acham, não que a sociedade ao redor os pressiona. Não importa, na verdade, estas coisas externas ou internas. O que importa é viver de acordo com o Evangelho. Esse é o modo exclusivo. Não existe margem para viver de outra forma. Portanto, e a NVI traduziu bem nesse momento, não importa o que aconteça, vivam de acordo com o Evangelho. Isso foi muito claro para aqueles irmãos filipenses. Eu creio que tem que ser claro para você na sua vida atual. Não importa o que aconteça, comportem-se, tenham uma conduta, vivam de acordo com o Evangelho. Nós devemos nos conduzir de uma forma que honre o Evangelho e assim viver de maneira diferente do mundo. De maneira diferente do mundo. Isso nós vamos causar, mesmo de boca fechada. Nossas atitudes, pensamentos, costumes, os nossos valores vão impactar o mundo. Viver de modo digno do Evangelho é uma expressão que resume tudo o que é exigido na vida cristã. E aí Paulo está aqui dizendo que os crentes filipenses, eles têm a obrigação de viver dessa forma coerente com a palavra de Deus, a palavra de Deus que tem que governar o seu povo. Então, de novo, esse verbo que na nossa tradução está lá, vivei acima de tudo, ou portai-vos como cidadãos, não romanos, não que adoram César, mas cidadãos de um reino superior, durável, eterno. Vocês são cidadãos do céu. Portanto, esse verbo portar-se, ele precisa ser analisado para podermos entender o que ele exige. Preste atenção. Em primeiro lugar, em grego, portai-vos está num tempo presente. O que isso quer dizer? Isso significa que eles precisam viver cada momento de cada dia dessa forma prescrita, como a palavra de Deus ensina. É isso. Essa é a regra. Não o que o jornal diz, não o que as ideologias comandam, não o que a gente acha denominacionalmente, se estiver diferente da Escritura. É na palavra. Cada dia. Em segundo lugar, esse viver acima de tudo, esse portar-se, essa conduta, é um verbo que está na voz média. O que isso nos ensina? Está indicando que cabe a cada crente assumir pessoalmente essa tarefa. Você faz isso. Você age nisso. Então, não é para o outro. Não é para quem tem vontade.
É para todo crente viver assim. Santa obrigação. E em terceiro lugar, está na segunda pessoa do plural, essa ordem de vivei, revelando que essa conduta está prescrita para todos os crentes. E por fim, em quarto lugar, esse verbo está, e aí vem a razão da exortação, num imperativo, numa ordem. É uma ordem de quem? Do próprio Deus, com uma inequívoca, isto é, sem dúvida alguma, Deus tem autoridade sobre o seu povo. Ouçam a Ele. Paulo está animando com alegria, apesar da sua própria luta e da luta dos filipenses, ele está animando para que eles não desistam. Por isso que quando você combina esses 4 aspectos, Paulo está dizendo: vivam sempre em conformidade com o Evangelho, façam isso todos vocês, porque isso é uma ordem de Deus, e essa ordem é para todos, sempre enquanto durar a nossa caminhada terrena. E por isso, dentro desta ordem, o apóstolo Paulo vai colocar por que isso deve ser assim. E aí você tem o restante dos versículos. Se você compreendeu isso, então você compreendeu que a nossa vida é corandeu, isto é, diante de Deus, sempre. O Senhor não abandona, o Senhor não dá um tempo, Ele está conosco. Por isso, obediência ao nosso servir que nos une, não é e nunca será opcional. Obedeça. Nosso modo de viver é importante para Deus. Então, como eu faço isso? Preste atenção. A continuidade do verso 27 diz: permanecendo unidos, é que você deve viver. Veja aí o verso 27. Paulo escreve para eles que eles devem permanecer firmes num só espírito, combatendo juntos como uma só alma, pela fé do Evangelho. Permanecer firmes, de fato, é ficar imóvel, uma posição fixa, sem se abalar, não sendo empurrado ou movido por qualquer outra força. Não perca o rumo da vontade de Deus na sua vida. Fique ancorado num só lugar. Esse é um termo realmente militar que Paulo usa. Se aplica àquele soldado que mantém a sua posição na frente de batalha. Me faltaria tempo de contar que desde da estrutura de exército que o pai do grande Alexandre o Grande treinava os seus soldados, que foi uma cópia depois para que o Império Romano treinasse a sua temida guarda pretoriana, eles sempre estavam lutando em grupo. E pela unidade, a todo custo, diante de um inimigo, é que grandes batalhas eles ganharam. Na história da cidade eles sabiam disso. Então, quando Paulo usou e se referiu a isso, aqueles irmãos naturais daquela região entenderam. A unidade que está em vista aqui é a de empreender um esforço em conjunto, juntos sempre lado a lado, como os guerreiros do passado contra um inimigo comum. Permaneçam unidos. Permaneçam unidos. Você está vendo divisão? A divisão é o inimigo. Concentre-se no problema, não na pessoa ou pessoas. Repito, concentrem-se no problema, não na pessoa ou nas pessoas. Então vamos permanecer unidos. Em segundo lugar, o verso 27 fala de esforçando-se juntos. Ele diz, combatendo juntos pela fé do Evangelho. E combater aqui é como aquele atleta que treina, ele tenta ao máximo colocar numa corrida ou numa luta todo o seu esforço. Isso significa que eles deveriam competir em conjunto pelo seu testemunho diante de Cristo, diante de grande oposição. Sirvam juntos, permanecendo juntos, se esforçando juntos. Em terceiro lugar, o verso 28
nos lembra. Por que isso? Por favor, não fiquem intimidados pelos adversários. Aquilo que para eles é derrota, seu sofrimento pelo Evangelho, por obedecer ao Senhor, na verdade é prova de salvação, é condenação para eles. Exatamente esse terceiro ponto é santificando-se juntos. Os seguidores de Cristo, eles devem contar com essa oposição que o Senhor Jesus mencionou, por exemplo, quando advertiu: o mundo vos odeia porque vocês não são do mundo, ao contrário, eu do mundo vos escolhi. João 15 ele fala isso. Em outro trecho, no mundo vocês vão ter tribulação, João 16. Paulo reafirma isso: em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino, Atos 14. Pedro fala a mesma coisa na primeira carta. Amados, não estranhem a provação que como fogo vos sobrevém, como se tivesse acontecendo alguma coisa estranha. Os irmãos de Filipos e nós também não devemos ficar surpresos nem alarmados com oposição ao Evangelho, à obediência. Dentro ou fora da igreja, ou você pensa que é só lá fora que temos os problemas? Aqui todo mundo é incrível, amoroso, apoiador, santo. Santo em Cristo. Perfeito? Não. Você ainda procura uma igreja perfeita? Deixa eu te ajudar. Você está no lugar errado. Eu te digo que essa igreja não é perfeita, a começar do pastor. Nada, preste atenção. Você está ouvindo? Permaneça unido, esforcem-se juntos, santifiquem-se juntos. Isso mesmo, é prova de salvação vocês passarem por isso sem arredar o pé da palavra, de crerdes nele, sofrendo juntos. Percebeu? Servir nos une, servir dessa forma, repito, permanecendo unidos, esforçando-se juntos, santificando-se juntos, sofrendo juntos, pois por amor de Cristo vos foi concedido, primeiro crer, fé salvadora, mas também Deus designou sofrer por ele. Esses dois dons, salvação e sofrimento, estão inseparáveis. Você quer saber mesmo se você é um crente que foi resgatado? A resposta vem: você tem sofrido por obedecer a Deus e não o seu coração? Você tem sofrido em negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre? Ou tudo é lindo, maravilhoso, não há nenhum desgaste, não há nenhum problema? Ai, que maravilha! Eu tenho uma péssima notícia se você está vivendo ou pensa assim: eu acho que você não foi salvo ainda. A marca de incentivo para aqueles irmãos é: olha, estamos sofrendo juntos, eu e vocês, diz o apóstolo Paulo. E por fim, o verso 30. Vamos ler juntos? É a continuação da frase do 29, a parte final, portanto, verso 30. Pois tendes ouvido. Nós ouvimos. Ele estava falando, vocês sabem, viram? Vocês têm visto o combate. O que ele está dizendo, por fim, em quinto lugar? Combatendo juntos. Você reparou unidade, juntos, juntos, juntos? Não sozinho, não separado. Sua dor não é sua dor, é nossa dor. Sua alegria e felicidade não é sua exclusiva alegria e felicidade, é nossa. Minha vida não é minha. Eu tenho cuidadores. Eu tenho irmãos que zelam, porque sabem o que significa amor, querem que eu fique em pé em Cristo. Da mesma forma, eu e outros irmãos, para cada um do povo do Senhor. Sofremos com os irmãos que perderam, até foram mortos na recente guerra da Ucrânia. Com certeza você está sofrendo pelas atrocidades do terrorismo do Hamas e de Israel. Vítimas estão ali, pessoas crentes e descrentes. Você sofre, você está combatendo junto para animar esses irmãos? Então,
em nome de Cristo. Entenda, o mesmo combate que já vistes em mim, diz Paulo, é o que vocês estão vivendo. A palavra combate que ele usa aqui é a palavra de origem, que dá origem à nossa palavra agonia. Agonizar. O esforço é tão grande nesse combate. Mas existe uma bênção. Nós sabemos o nosso fim, vitória. Nós sabemos o nosso destino, a conquista final da eternidade. Não por sua mão, não pelo esforço humano, mas porque Cristo já nos abençoou assim. Então eu devo servir dessa forma, viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Não importando se pessoas estão perto de mim ou não, Cristo está. Então, não importando quer estejamos próximos ou não, nós vamos ouvir da batalha por um mesmo Espírito. E Espírito ali tem a ver com o Espírito de Deus que nos une. Como uma alma. Lutando juntos. Pelo quê? Fé evangélica é sinônimo de evangelho, que é sinônimo de palavra de Deus. Absoluta, completa, inerrante, infalível. Descansemos na vontade maravilhosa do Senhor. Servir assim nos une. Senhor Deus maravilhoso que nos ordena a tua palavra, faz-nos viver assim, conforme o texto sagrado. Faz-nos permanecer juntos, nos esforçando juntos, nos santificando juntos, Senhor, sofrendo juntos e combatendo juntos, ó Deus, pela fé evangélica, pelo ensino da tua palavra. Acondiciona a nossa vida a isso, independente das oposições, lutas, dificuldades internas ou externas em nossa vida, em nossa igreja, nesse mundo. Por favor, ó Pai, que o nosso serviço a Ti nos una, porque vai ser impossível compreender que o meu serviço ao Senhor quebra a comunhão com o meu irmão. A minha disposição em agradar a Ti vai prejudicar e não confortar, consolar e edificar o outro. E muito mais, é impossível, Senhor, servir ao Senhor sem testemunhar ao mundo. E vai ser também impossível achar que fazer isso não atrairá a oposição de Satanás, do pecado e deste mundo perdido. Então, cumpra a tua palavra em nós, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.